Nós já estamos de volta aqui no Roda de Entrevista, que hoje está com o padre Rodrigo de Castro para discutir a campanha da fraternidade. Padre, a gente tem um dado aqui do Instituto Trata Brasil, que a cada R$1 investido em saneamento, isso gera economia de R$4 em saúde. Quando a igreja foi discutir o tema e o lema, o senhor me disse que essa discussão é feita com 2 anos de antecedência. Esse fator foi um dos que foram levados em conta? Com certeza. A igreja é muito preocupada, as igrejas são muito preocupadas em poder gerar para a sociedade uma grande resposta que a sociedade hoje tanto precisa e cobra. A questão da saúde hoje é gritante na nossa sociedade. Todos nós sabemos que não tem espaço, não tem como trazer dignidade para as pessoas nesta área da saúde. Então, a igreja não somente preocupa com as santas casas e tantos organismos que são delas e coloca à disposição da sociedade, mas também aquilo que ela pode fazer como prevenção. Então, existe um conselho permanente na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que cuida especificamente da campanha da fraternidade, e aí olha realmente aquilo que pode causar mais impacto na sociedade de todos os níveis. Então hoje a gente vê, por exemplo, a questão do saneamento, tanta água faltando pelo nosso país afora, como agora essa infelicidade do acidente de Mariana, que trouxe realmente consequências horríveis para o saneamento básico do nosso país, chegando até o paraíso de Abrolhos, né? Trazendo consequências irreparáveis. Sempre eu gosto de dizer dessa palavra, os nossos pecados têm consequências e às vezes têm consequências irreparáveis, como a questão de Abrolhos, como a questão do Rio Doce e assim por diante. Então a igreja é muito preocupada com isso. Padre, justamente essa questão do fato de 5 em 5 anos praticamente, a CNBB e o Conselho Nacional das Igrejas se reúnem para discutir o tema. Então a gente vem observando, em 2000 o tema foi dignidade humana e paz. Em 2005, solidariedade e paz. Em 2010, economia e vida. E agora, a Casa Comum, nossa responsabilidade. Como que o Papa vem incentivando, não só vocês representantes da igreja, para que isso passe aos fiéis, esse espírito ecumênico? E a segunda, aproveitando, era o porquê que o Papa indicou, porque também feito durante a Quaresma, a leitura de certas passagens bíblicas os livros bíblicos durante esse período da Quaresma. O Papa Francisco, quando nós olhamos para Bergoglio e compreendemos como o arcebispo de Buenos Aires, na Argentina, nós vamos ver que ele tem uma grande ligação com as igrejas. Papa Francisco, como você bem disse, Valéria, ele é o primeiro a dar o testemunho e ele puxa o carro mesmo, né? Então, o Papa Francisco era realmente esse homem amado pelas igrejas na Argentina e odiado pela política na Argentina. A gente sabe, por exemplo, que ele morava ao lado da Casa Rosada, né? E eles não eram capazes de se cruzar. Mas depois que ele foi feito Papa, ela já o tinha visitado por várias vezes, né? Então, assim, a coisa mudou os status, né? Então, o Papa realmente amado pelas igrejas, porque ele leva a esse espírito de comunhão, ele cobra e dá o testemunho, desde ainda como um jesuíta, né? Desde ainda como, vamos usar uma palavra para a gente entender, né? Um simples padre. Depois que ele se torna arcebispo, houve uma grande guinada. E agora Papa, ele não ia ficar atrás, né? Acho que tudo isso, Valéria, é fruto espiritual até da própria renúncia do Papa Bento XVI. Nós não entendemos a renúncia e hoje as coisas se explicam por si só, como o mesmo Papa Bento XVI falou claramente: eu já não tenho mais forças, o Espírito Santo de Deus vai guiar alguém que é mais capaz do que eu para a altura do que a sociedade precisa. O Papa é o vigário de Cristo na Terra. Não é título, não é honra, não é status, é serviço. E ele tem demonstrado essa dimensão do serviço. Por isso, ele nos leva a essa feliz compreensão
de colocar em prática todos esses temas que você levantou, que hoje são realmente inerentes na nossa sociedade, porque aí nós sabemos que as pessoas estão prontas para dar o seu sim e ser um agente de transformação. Padre, a igreja ela comporta uma série de correntes, né? Desde aquelas mais conservadoras até aquelas mais progressistas, e a presença de um Papa que tem um posicionamento tão próximo às pessoas, fez com que essa igreja, ou que essas correntes, elas ficassem mais visíveis dentro da ação junto aos fiéis? Com certeza. Acredito que a atitude do Papa, quando ele se abre para fora, nos questiona. Precisamos nos abrir para dentro. Precisamos olhar dentro e cuidar dos irmãos que estão dentro, para depois a gente poder ser um grande sinal no mundo que tanto precisa. Então a atitude do Papa Francisco, e aí é uma atitude realmente quaresmal, porque é uma atitude de conversão, aquele caminho que nós fazemos neste tempo de preparação para a Páscoa, nesse tempo onde nós somos convidados, numa feliz observância, sermos pessoas melhores, nos chama a atenção para isso, para que nós sejamos de fato pessoas prontas a dar respostas na sociedade e poderíamos dizer respostas do ponto de vista espiritual, convertidas, coerentes com o Evangelho, do ponto de vista humano-social, respostas éticas, respostas de acordo com aquilo que a gente sabe que rege a moral. De um lado espiritual, moral cristã. Do lado da sociedade, a moral que realmente cuida da nossa sociedade. Então acredito que realmente tem sido uma grande abertura e tem sido um grande canal de transformação. Então a igreja, diante desse tempo onde tem um Papa que tem colocado questões bastante intensas para os fiéis, também tem se aproximado de questões mais polêmicas, como a questão do próprio aborto, que você citou aqui, ou de lidar com essas crianças, com essa criança depois, ou mesmo com a questão dos descasados e tudo mais? Com certeza, Divaldo. A igreja hoje, o Papa Francisco é um Papa que fala, é um Papa que talvez não usar essa palavra, né? Papa Francisco é um Papa aberto? Não, Papa Francisco é um Papa que fala, é um Papa que fala de modo muito prático e ele tem sido uma grande resposta para a sociedade nos tempos atuais. Diante de tantas dificuldades, problemáticas, desafios do nosso tempo. Então o Papa não se cala diante do nosso tempo e ele tem entrado com a verdade, né? Às vezes as pessoas, ao verem o Papa falando, achavam que o Papa iria abrir as portas e dizer agora tudo vale, né? Então o Papa é acolhedor, o Papa traz o assunto para dentro da igreja, fala da problemática, enfrenta, acolhe, mas dá aquela resposta que precisa ser dada, aquela resposta que é de Deus. Tanto é que, numa reunião no Sínodo da Família, o Papa até criticou, né, vários representantes, líderes da igreja, porque ele falou assim, olha, não podemos ter essa mentalidade. A família, o apelo foi que a igreja fosse mais inclusiva, trouxesse para dentro da igreja todos os fiéis de todas as camadas e para a igreja também ir para fora. Não foi isso que aconteceu? Isso mesmo. As pessoas esperavam um laxismo. As pessoas esperavam uma abertura onde muitas das vezes iriam bater de frente com aquilo que a gente sabe que é o essencial. Como você bem disse, né? O Papa João Paulo II tem uma frase muito bonita, né? A família é o núcleo da sociedade. A família é a riqueza da sociedade. A família é o tudo da sociedade. Mas, de repente, hoje, diante de uma liberdade, que não é a liberdade cristã, hoje, diante de família, se pode tudo. Então, esse tudo chegou agora no sínodo da família. E o Papa disse, opa, alto lá, vamos com calma,
Vamos entender aquilo que é vontade de Deus, respeitando todas as pessoas, não dizendo para elas que elas estão excluídas. E aí, Valério, o Papa nos convoca esse ano para o ano da misericórdia. Então, nós estamos vivendo o ano da misericórdia porque nós temos consciência de que as pessoas precisam de conversão, mas também precisam de misericórdia. As pessoas precisam de uma chamada de atenção, mas também precisam de cuidado. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para o último bloco para terminar essa discussão sobre a campanha da fraternidade. Aguarde já já.